Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Danilo Leonardi e esse aqui é o meu canal mesmo, no caso. Hoje a gente vai falar sobre o livro Ratos e Homens, do John Steinbeck. Acho que é assim que fala o nome dele, John Steinbeck. Prêmio Nobel de 1962, então assim, né, que autor, que homem. Esse é um livro que eu já queria ter lido há muito tempo. Por que, Danilo? Porque você já tinha ouvido falar sobre o plot? Porque você adora naturalismo? Porque você adora livros clássicos americanos? E não, simplesmente porque eu realmente gostava do nome, né? Eu sempre achei esse nome, Ratos e Homens, muito forte. Em inglês fica Of Mice and Men. Na época eu não sabia, não fazia a menor ideia de por que ele tinha esse nome. Eu simplesmente me parecia realmente muito interessante. Eu descobri recentemente que esse título, Of Mice and Men, ele faz referência a um poema anterior a esse livro, que era To the Mouse, e esse poema fala principalmente sobre o que é dos ratos e homens. É porque fica assim, Of Mice and Men. Se você fosse traduzir literalmente, seria dos homens e ratos. Então, o que é dos homens e ratos? E nesse poema você entende que é os planos, né, os preparativos, os desejos dos ratos e homens. E o que acontece com os desejos dos ratos e homens? Geralmente dão errado, né? Essa a moral do poema. Agora, para falar sobre ratos e homens, eu já vou deixar bem claro para vocês que a gente vai precisar de spoilers, tá? Porque assim, é um livro clássico. Se eu não colocar spoilers aqui nesse vídeo, não vai ter pra que eu gravar, porque assim, já tem tanta coisa na internet sobre esse livro, sabe? Eu li o livro, eu fiz uma pesquisa sobre isso, assim, então eu vou apresentar para vocês um compilado de coisas que eu aprendi a respeito dessa obra. Então não faria muito sentido eu gravar esse vídeo se eu não pudesse falar sobre coisas que envolvem a narrativa, inclusive coisas que entregam bastante o enredo. Mas, como eu falei agora há pouco, é um livro clássico, gente. Então assim, eu posso contar pra vocês o livro inteiro e ainda assim vai valer a pena ler o livro. Não estraga a intensidade da leitura da pessoa. O que vocês precisam saber a princípio é que esse livro ele foi escrito durante a Grande Depressão lá dos Estados Unidos, que começou em 1929. A Grande Depressão que começou por quê? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram ricos exportando vários bens de consumo, várias coisas que a Europa ali estava quebrada na época, né? Porque a guerra aconteceu lá, né? Foi o cenário da guerra. Eles não conseguiam produzir, precisavam de alguém para suprir a demanda do mercado. Os Estados Unidos falaram, opa, é nóis, bora. E quando chegou em 1929, a Europa já estava se reerguendo, já estava praticamente ok. Então eles falaram assim, Estados Unidos, foi mal aí, mas a gente não precisa mais, entendeu? Desse monte de coisa que você está produzindo, manda pra cá, deu, entendeu? A gente mesmo vai começar a produzir a partir de agora. E naquela época, né, a gente tá falando ainda da década de 30, né, entrando na década de 30, a gente tá falando o quê? De Fordismo. O que acontece no Fordismo? Você produz coisas em grande escala. Então assim, tinha muita produção nos Estados Unidos. O fato de que a Europa chegou e cancelou o pedido lá não fez com que eles, né, não tinha como os Estados Unidos planejarem tanto assim para parar a produção a tempo. Então acabou sobrando muito produto. Os preços baixaram absurdamente, e quem entende um pouquinho de economia sabe que quando os preços baixam absurdamente, não é uma coisa boa, significa que as pessoas não têm dinheiro para comprar, ou que tem muito produto estocado e precisa vender isso. Nunca é um cenário bom para o mercado. Como não é um cenário bom para o mercado, muitas pessoas foram mandadas embora e a crise se estabeleceu. Isso aí é só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, né, em que se passa esse livro. A gente vai acompanhar aqui principalmente a vida de dois trabalhadores rurais, chamados George Milton e Lennie Small. O Lennie Small não tem nada de small, pequeno, para quem entende um pouquinho de inglês aí. Ele é um cara grandão, fortão, mas com a mente de uma criança. Fica bem claro durante a narrativa que ele tem algum tipo de deficiência, certo? Não se sabe exatamente qual é, mas ele não bate muito bem não. Ele em alguns momentos é comparado com uma criança, em outros momentos é comparado com um animal, mas enfim, ele tem um coração bom, um coração gentil, ele ama todo mundo, ele não vê maldade em nada, mas ao mesmo tempo ele tem uma força desmedida, né? Ele não consegue, ele não é nem capaz de controlar a própria força, ele nem sabe que está machucando, que está fazendo mal em alguns momentos, em momentos em que ele realmente está machucando uma pessoa, um animal, enfim. E o George Milton é o amigo dele, melhor amigo dele, são amigos desde a infância. E o George percebeu, logo quando eles eram crianças ainda, que o Lennie não batia tão bem assim
e se afeiçoou a ele e começou a ajudá-lo como se fosse um irmão. Eles não têm nenhum tipo de parentesco, mas como eles repetem várias vezes durante o livro, eles se acostumaram tanto à presença do outro que fica difícil um se ver sem o outro em algum momento, né? Isso é bastante comum na vida humana, eu acho. Para quem pegou livro naturalista durante o ensino médio, ou se, né, por conta própria ou na faculdade, aí pegou alguma coisa, tipo por cortiço, alguma coisa assim, para ler, vai sentir algumas diferenças em relação ao naturalismo americano. Eu pelo menos senti, tá? Porque assim, apesar de que no naturalismo uma das características é a linguagem simples, eu achei a linguagem desse livro mais simples ainda do que a de um livro como o Cortiço, por exemplo, né, de um clássico brasileiro. Como eu também senti que esse livro era um pouquinho mais fluido, eu acho, porque assim, primeiro que ele é muito pequeno, né, assim, não é porque a letra é pequena não, ele realmente é bem curtinho. Se você fizer um esforço, você lê em um dia de boa, assim, sabe? Não precisa nem suar demais, exceto nesse calor, né, que a gente tá passando agora aqui em São Paulo, que você vai suar de qualquer maneira. Mas o livro vai tratar de miséria, de adultério, de problemas sociais, de crimes, etc. Porque é isso que o naturalismo faz, né? Ele pega a sequência ali do realismo, colocando um pouquinho de drama, colocando um pouquinho de enredo nos livros, né? Pra sair um pouquinho daquela escola anterior. E é isso aí que vocês vão encontrar. Antes da gente entrar em questões mais profundas, queria falar um pouquinho sobre a maneira como o livro é narrado, porque eu achei muito interessante, porque tem um aspecto, uma característica do personagem que é utilizada de maneira que facilita o autor poder explicar coisas pro leitor. Então o Lenny vive esquecendo coisas, né, porque, como eu já falei, ele não bate tão bem assim, então ele, né, não consegue refletir muito bem sobre os assuntos, ele também tem uma memória péssima. Pelo fato de ele ter uma memória péssima, isso facilita o quê? Do George ter que ficar explicando as coisas pra ele de novo. Conforme o George tem que explicar as coisas pra ele de novo, o leitor descobre as coisas, entendeu? Tanto sobre o passado deles, como sobre os planos que eles têm pro futuro, que são coisas muito importantes aqui pra esse enredo. Por quê? A gente sabe logo no começo do livro que tanto o George como o Lenny estão indo meio assim sorrateiramente para uma outra fazenda. Não deu muito certo a fazenda que eles estavam. Alguma coisa grave aconteceu por lá e eles tiveram que sair fugidos. Entendeu? A galera tava meio brava com eles lá, eles tiveram que se esconder, aí depois pegar um ônibus e tal, e de repente acabaram nessa nova cidade. Eles foram numa agência de empregos, pegaram 2 papeizinhos lá de vale emprego e foram para essa fazenda que era basicamente chegar e trabalhar, né? Nossa crise poderia pegar um pouquinho disso? Talvez, não sei. Mas era um pouquinho mais fácil esse lance de conseguir um emprego. Agora, qual era o grande problema desses empregos para os trabalhadores rurais? A qualidade de vida deles era péssima. Então assim, eles comiam mal, dormiam mal, trabalhavam muito, ganhavam pouco. Era esse tipo de coisa que realmente pegava muito e que a crise aprofundou para essa galera. Aí, caso vocês comprem essa edição aqui especificamente da LPM, eu devo dizer que na apresentação, a apresentação não é exatamente ruim, mas a pessoa que fez aqui, não está assinado, desculpa, eu não sei quem que escreveu esse texto, acabou falando em um momento que ele via referência a Caim e Abel aqui. E assim, eu acho que apesar de ter de fato um final trágico, né, um personagem acaba matando o outro, você comparar com Caim e Abel é uma visão muito superficial, sabe? Porque não, é quase que a situação oposta, né, conforme eu vou explicar pra vocês aqui, a daquela que a gente pode ou não ter visto na Bíblia, entenderam? Começando a falar um pouco sobre a animalização que acontece aqui dentro desse livro, tem um aspecto que eu percebi, que eu não vi em nenhum outro lugar que eu pesquisei, pelo menos. Se tiver em algum lugar aí, vocês me digam depois, mostrem a fonte. Mas a gente percebe durante a obra que o Lenny gosta de fazer carinho em bichinhos, né? Em gatinhos, cachorrinhos. Ele gosta de tecidos fofinhos, ele gosta de ficar acariciando coisas fofinhas. Basicamente isso. Só que ele não é assim muito gentil, na verdade. E então ele acaba matando o coelhinho, matando o gatinho, matando o cachorrinho, tudo mais, sem querer, né? Ele não queria machucar, mas nesse ato de fazer carinho, ele acaba machucando porque ele é forte demais e a força dele é desmedida. E de certa maneira, gente, a maneira como a força do Lenny é apresentada no livro parece até
que é uma força sobre-humana. Parece que ele sabe, seria uma espécie de super-herói, assim, se ele não fosse tão tapado. Porque a força que ele demonstra tem em alguns momentos, fica assim, gente, eu não sei se algum ser humano do mundo tem tanta força igual esse cara, mas aqui o Lenny tem, né? Então a gente tem que aceitar isso, faz parte do livro. Agora, o que é interessante de perceber é que, por exemplo, falando já sobre a mulher do Curly, né? Quem é Curly? Curly é o filho do dono da fazenda. E a única mulher que aparece durante todo o livro é a mulher do Curly, que inclusive não tem nome, né? É a mulher do Curly o tempo todo. Mas, apesar de só ter uma mulher e ela não ter tanto destaque até o final trágico dela, a gente não percebe tanto isso. Por quê? Porque a gente está falando de um ambiente que é completamente masculino, principalmente naquela época era considerado um ambiente assim, não é pra mulher vir aqui. Não é pra uma mulher vir aqui. Se a mulher tá vindo aqui, é por intenções erradas. É igual quando o pessoal fala que a mulher que foi estuprada na rua é porque tava com vestido curto. Nessa época aqui era 1000 vezes pior. Né? Se você fosse uma mulher, você fosse num lugar que estivesse cheio de homem, coisa boa você não queria. Era mais ou menos a ideia que os personagens passavam sobre ela aqui. Tanto é que, antes da gente conhecer a mulher, os personagens já estão falando mal dela o tempo todo. Né? Mal no sentido de falar, essa mulher aí é uma safada, eu sei muito bem o que ela quer, ela fica dando os perdidos no marido e vindo, né, aqui na casa dos peões todo dia pra falar qualquer coisa, entendeu? E é interessante que a única pessoa que realmente não vai ver nada de mal nas coisas que ela faz, que é o Lenny, vai acabar causando o final trágico dela. Por quê? E aí entra a parte da animalização que eu queria fazer a conexão para vocês. Porque a gente tem a impressão de que os seres humanos, isso tem muito a ver com o título também, né? Os ratos e os homens, né? Os planos deles sempre dão errado. Que também coloca os ratos e os homens no mesmo patamar. Tipo assim, tanto faz rato ou homem, seu plano vai dar errado, velho. Então assim, tanto faz se você é um gatinho, um cachorrinho ou uma mulher humana adulta, né? Se o Lenny for fazer carinho em você, você vai morrer, e é o que acontece, entendeu? Foi o primeiro momento que eu peguei e pensei assim, caramba, você está colocando, né, os animaizinhos e os seres humanos no mesmo nível de fragilidade, né? Os planos dos ratos, os planos dos homens, nenhum tem privilégios aqui. Uma outra observação interessante a respeito de animalização se dá por conta do Candy. O Candy é um capataz velho lá da fazenda, ele perdeu a mão num acidente, ele não consegue mais fazer muita coisa, ele tem medo de que o dono da fazenda expulse ele da fazenda a qualquer momento, porque ele já não serve pra mais nada, né, e fica lá ainda assim recebendo salário e comida, como os outros. E ele tem um cachorro que já tá velho, e além de velho, todo mundo fala que ele fede, que é um cachorro inútil, que já não consegue mais fazer o trabalho e tudo mais. Isso logo no começo do livro, ficam lá falando na cabeça do Candy que tem que matar o cachorro, que é um ato de misericórdia, porque se ele tivesse velho e fedido e não servisse pra mais nada igual o cachorro, que ele gostaria mais é que alguém metesse uma bala na cabeça dele. E aí o Candy acaba concordando, porque todo mundo fica insistindo nessa história, o cara vai lá e dá um tiro no cachorro. E isso, né, é uma prévia do que vai acontecer no final do livro entre o George e o Lenny. Quando o Lenny se mostra um estorvo maior do que o afeto que o George sente por ele. E como a gente está falando aqui sobre sonho americano, né, esse lance do sonho, dos planos é uma coisa que é muito importante aqui dentro dessa obra. Por quê? Quando você... tem duas coisas sobre isso, né? Quando você está num momento de crise, tá tudo ruim, a perspectiva é péssima, as pessoas obviamente vão querer se apegar a sonhos grandiosos, ludibriosos. Por quê? Porque aquilo acaba servindo de certa maneira como um escape para a pessoa. Assim como, né, o que a maioria dos trabalhadores aqui fazem, que é ir para o bordel e encher a cara e transar com as prostitutas e tudo mais, também é uma forma de escapismo. Mas o George acaba não fazendo isso, né, não gastando o dinheiro dele com prostitutas por conta do Lenny. Porque o Lenny fica o tempo todo, repete pra mim o que a gente vai fazer quando juntar o dinheiro. Aí o George tem que contar toda a história de como eles vão juntar o dinheiro deles e comprar uma fazenda e criar coelho. E aí o Lenny fica todo, mas então eu vou poder cuidar dos coelhos e acariciar os coelhos e abraçar os coelhos. E o George tem que falar, sim, você vai poder cuidar dos coelhos, e é isso. Então toda vez que alguém descobre
o sonho deles, ou a pessoa quer se juntar porque a pessoa está muito desesperada, como é o caso do Candy, por exemplo, né, que tem medo de ser expulso da fazenda, então ele fala, pô, eu já tenho uma grana guardada, eu posso ajudar vocês, então deixa eu entrar nesse plano aí da fazenda. Ou as pessoas vão virar e falar, ah, mano, que besteira, todo mundo tenta juntar dinheiro e comprar a própria fazenda, mas ninguém nunca faz isso. Tô aqui trabalhando já faz não sei quantos anos, já vi um monte de gente falar desse mesmo plano, mas nunca vi ninguém concretizar isso, né? Que é uma coisa também muito comum na nossa vida humana, não é verdade? Mas o que a gente percebe, principalmente no finalzinho do livro, é que o Lenny representa esse sonho americano, né? Ele que fica lembrando o George o tempo todo e que, portanto, faz com que o George acabe não se entregando a escapismos mais rápidos, como as prostitutas, as bebidas e tudo mais. Então, ele acaba sendo, de certa maneira, um estorvo também, né? Durante o livro isso fica muito claro também, né? Porque o Lenny fica falando pro George, ah, mas se você não quiser mais que eu fique com você, porque eu dou muito trabalho, então eu vou pro alto da montanha e eu fico lá e eu não volto nunca mais. E o George fica todo, não, para com isso, eu quero ficar com você, eu gosto de você. E tanto é que o motivo principal que leva ao George matar o Lenny no final não é o fato de que Lenny é um estorvo, né? Isso acaba servindo meio que como uma compensação, né? Pô, bem, pelo menos agora eu vou poder ir pro bordel e gastar meu dinheiro com prostitutas e bebidas, porque, né, quem fazia mais questão dessa fazenda, afinal de contas, era o Lenny. Mas o motivo principal para que isso acontecesse foi que o George não queria que o Lenny sofresse na mão dos outros peões, né? Porque como o Lenny foi responsável pela morte da mulher do Cully, quando ele foi acariciar o cabelo dela, né, e acabou quebrando o pescoço dela no meio do caminho, ele sabia que os peões iam bater muito no Lenny, ia judiar dele, e ele ia acabar morrendo também, mas de uma maneira muito mais sofrida do que se o George simplesmente chegasse lá né, enquanto lembravam dos planos e falavam sobre coisas bonitas, ele simplesmente metesse uma bala na nuca do seu amigo. Então, simbolicamente, esse livro traz tanta coisa, sabe? Ele é tão pequenininho. Veja só, você pode ler esse livro, de repente não refletir sobre nada, você pode refletir sobre tudo, a escolha é sua, né? Com a morte do Lenny no final, você tem a morte do sonho, a morte da esperança, você tem a morte da ingenuidade também, né? Porque o Lenny representa muito a ingenuidade. Então você tem a morte da infância, você tem a morte de um monte de coisas aqui com o final desse livro. Por isso que ela é tão simbólica. E ela mostra também a dureza dos homens. Tanto é que quando o Slim e o George estão caminhando, né, e o Slim é a única pessoa ali que consegue compreender o George, eu posso até desenvolver um pouco o Slim, mas o Slim é simplesmente um cara que é considerado o príncipe da fazenda, assim. Ele é um cara que é gente boa pra caramba, nunca fez mal pra ninguém, ele não é um cara ingênuo, mas ele também não quer o mal pra ninguém, ele consegue entender as outras pessoas, né, ele serve pra isso. Talvez um pouco para que o leitor consiga se identificar também, né, e se colocar ali naquele universo, porque, né, a gente não está lendo o livro de uma perspectiva tão dura quanto a qual ele foi escrito, mas quando você tem o Curly, por exemplo, que é um cara o tempo todo apresentado como um cafajeste, e o Carlson, que foi inclusive o cara que deu o tiro no cachorro lá no começo do livro, eles observam o George e o Slim caminhando, né, e o George aparentemente abatido, né, porque o melhor amigo dele acabou morrendo e nas mãos dele ainda por cima. O Carlson diz, caramba, o que é que você acha que é o problema desses dois aí? Do tipo, ele nem consegue conceber que poderia ser um motivo de tristeza pro George ter matado o Lenny ali, sabe? É muito representativo, muito simbólico isso, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, talvez eu pudesse ter falado muito mais sobre esse livro. Não sei se vocês acharam que eu falei bastante, então deixem aí seus comentários, digam o que é que vocês pensam, se vocês já tinham ouvido falar desse livro ou não, se vocês ficaram com vontade de ler. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar, né? Quando você compra no link aqui do canal, não sei se eu sempre aviso isso, mas você acaba contribuindo um pouco com o canal, porque, né, uma parte da venda, né, uma parte bem pequenininha, mas uma parte da venda acaba vindo para mim e ajudando aí na produção dos conteúdos. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo.
Em breve, mais vídeos sobre literatura, sobre política, sobre todas as coisas que me interessam e espero que interessem a vocês também. Um grande beijo e até o próximo.